Oi, gente, tudo bem? Na última aula nós falamos sobre a função dos meios de comunicação, como eles evoluíram diante de novas tecnologias, né? Começando através dos jornais, depois partindo para o rádio, televisão, ainda temos internet que tem vários tentáculos que possibilitam a comunicação, as redes sociais, os aplicativos, o WhatsApp que nós temos hoje, né? Então, nós vimos essa mudança dos meios de comunicação e como essa mudança interfere no nosso comportamento através do nosso consumo, através dessas mídias, né? Com essas mídias, ou seja, televisão, internet, séries e por aí vai. Essa nossa relação com a mídia, ela acaba interferindo muitas vezes no nosso comportamento, no nosso modo de falar. Então, é um bom momento, principalmente nesse que nós estamos vivendo, principalmente confinados em casa e que os meios de comunicação tornam a nossa principal ferramenta das nossas relações humanas, entretenimentos e por aí vai. Então, é um bom momento da gente refletir o quanto essa mídia, essa nossa relação com a mídia está cada vez mais intenso e o papel dela dentro desse momento que a gente vive. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso livro, pessoal. Só um momentinho. Então, nós vamos ver o que leva a gente obter determinado comportamento, ok? Então nós vamos fazer essa conexão. Como as redes sociais e toda essa mídia onde nós estamos inseridos, como ela interfere nas nossas ideias, pensamentos e também o comportamento. Só um momentinho, pessoal. Pronto. Então, a gente viu esse organograma, né, dos meios de comunicação, a sua evolução, os seus vários tentáculos, que vai colocando várias modalidades, né, da questão dos escritos, da questão da mídia sonora, audiovisuais, internet, por aí vai. Ok, vamos fazer uma conexão, pessoal, sobre como essa mídia interfere no nosso comportamento e o que, através dessa interferência, podemos fazer de modo assim imposto ou livre. Em qual nível isso acaba interferindo no nosso comportamento. Olha só, eu vou deixar essas questões para que possamos discutir depois nas lives, tá? Vocês fazem essas questões e a gente discute dentro das nossas lives essa questão do comportamento. Olha só, você já se perguntou que ideias são promovidas à sua volta e com que objetivos? Olha, ideias que são promovidas à sua volta. A mídia tem uma grande participação nesse caso. Sente-se livre para discordar do que a mídia sugere que você deve pensar, sentir, gostar, usar, fazer ou escolher? Ou é imposto, ou, mais ainda, é colocado de livre e espontânea vontade, né? Ou seja, de uma forma muito livre e acaba interferindo no seu comportamento. Consegue perceber facilmente quando ela tenta lhe impor uma ideia, uma opinião, um comportamento? Pense nisso enquanto realiza as atividades propostas a seguir. Olha só, a imagem parece ser bem engraçada, né? Mas ela faz o seguinte, ela traz a seguinte pergunta: o comportamento do ser humano retratado na fotografia lhe parece livre ou imposto a ele? Por quê? Por que o ser humano chegaria a fazer ter essa ação? É de propósito, é alguma experiência? Reflita aí sobre isso. E agora um texto
Olha só, era um burro diferente. Não era um burro quadrado, nem um burro de carga, tampouco um burro sem rabo. Era um burro inteligente, pois a grande ambição desse burro era comer que nem gente, ou seja, sentado. Um burro sentado num restaurante é coisa de maluco. Mas esse burro era louco para burro. Cismou de ir ao restaurante e se comportar que nem gente inteligente. Mal sentou, o burro começou a falar para encanto e estupefação de todas as pessoas presentes que queriam saber como era a dieta do burro. Logo ele ficou famoso. Convidado para todos os jantares, sempre sentado à mesa, ele falava do seu prato favorito, alfafa, e impressionava. Impressionou tanto que depois de alguns meses as pessoas daquele lugar passaram a comer alfafa. O burro, sempre sentado, ensinou então as pessoas a comer como os burros. As pessoas se abaixaram e passaram a comer de quatro, e o burro, sempre sentado e se divertindo muito, disse: "Nossa, como vocês são burros!" As pessoas, comovidas, agradeceram contentes. Ou seja, uma história para acordar da Companhia de Letras. Olha só que interessante. A gente, no momento, acha uma ideia absurda, né, dentro dessa história, mas aí, aos poucos, as pessoas estavam tão acostumadas com aquela, com o que o burro dizia ou fazia, que acabaram imitando. Olha só, ideias despertadas por uma história como a do burro sentado, podem nos fazer questionar se criamos nossos próprios comportamentos e pensamos, ou se apenas reproduzimos comportamentos e pensamentos de pessoas que estão em evidência. Aí a mídia, essa relação com a mídia, vem muito a calhar, né? Vem exemplificar essas ações. Trata-se de uma reflexão importante, já que, frequentemente, a mídia transforma as pessoas em celebridades e as apresenta como modelos de condutas para serem imitados por todos. Portanto, essa questão do burro foi apenas, né, uma analogia do que a mídia faz e nós acabamos reproduzindo o comportamento que a mídia traz para nós. Olha só, você pode fazer essa reflexão em uma busca pessoal por respostas e conclusões, mas também pode realizá-los por meio de um diálogo, em que pontos de vista diferentes sejam exibidos e confrontados. Vamos refletir? Reflita sobre o significado do texto do burro sentado. Para isso, conte com o auxílio do professor, e a gente está comentando sobre isso, e ouça também as opiniões dos colegas. Depois, registre a conclusão que você chegou com essas reflexões. Pessoal, antes das nossas lives, reflita sobre isso. Porque, claro, seria uma loucura de pensar num burro agindo desse jeito, né? Mas isso é apenas uma reflexão de como a mídia faz com as pessoas, de como a mídia interfere nos nossos comportamentos e acabamos imitando a forma de falar, de vestir, de se comportar. Reflita sobre isso. B, a gente vai discutir, enquanto nós não discutimos dentro da live, discuta com o seu irmão, com o seu pai, com sua mãe. Olha só, discuta e depois registra a sua conclusão pessoal. Será que as pessoas agiram como burro se elas refletissem e dialogassem sobre o assunto? Retornando, será que as pessoas agiriam como burro se elas refletissem e dialogassem sobre o assunto? Vamos voltar, por exemplo, à mídia. Se nós tivéssemos a cultura de toda hora questionar, como a filosofia pede, de questionar as coisas que a mídia, ou seja, a cultura nos coloca à disposição, será que nós seríamos pessoas mais conscientes e pararíamos de repetir ações que a mídia nos coloca? Ou não? Isso é tão poderoso, né? O que a mídia coloca é tão poderoso que acaba interferindo sem questionamento nos nossos comportamentos. Dê uma olhada. E a gente costuma consumir, né, o que a mídia coloca, o que os meios de comunicação, as informações que nós recebemos, nós
costumamos a compartilhar esses comportamentos, esses conteúdos, ok? E aí, pessoal, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre isso, tá ok? A gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão. A gente fica nessa página, ok? Nessas duas questões, para que possamos refletir. Releia o capítulo sobre a mídia e você, como ela interfere, pode interferir nos nossos pensamentos e ideias. A gente é quase inevitável de sermos atingidos pelo que a produção da mídia nos coloca à disposição. Mas a diferença de que isso vai fazer bem ou mal para nós vai ser de acordo com como interpretamos, questionamos esse conteúdo que chega até nós. É de qualidade? Esse conteúdo faz a gente crescer como cidadão, como pessoa, a questão da cultura. Então, vamos refletir sobre isso e dentro das nossas lives é um bom tema para a gente discutir, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!